É isso aí, Hack Lovers. Não adianta rir, viu, mano? Marcelo Não, hoje eu tô Tavares. super séria. Hack Lovers. Hoje eu tô levando Ó, super a sério esse bordão seu. Hoje, dia 16 de julho, a gente vai receber dois entrevistados maravilhosos, lindos, boa pinta pra caramba. Nossa Outra é senhora, linda tá a até vida me dando inteira. depressão Linda a vida aqui. inteira. O outro entrevistado também conheço um tempão, boa pinta a vida inteira. Duas pessoas legais. Pois é. Aí, E a você aqui gente, pra, né? e a Não, gente não, aqui não, pra não, não, contrabalancear. não Tá fala bom, você, gente? não. Se A englobe aí gente. neste bolinho, Tá porque o bom. lado que não é tão necessário está daqui e o lado super necessário Ela está sempre dali. me Já já posiciona, você vai me ver. coloca no meu Pô, lugar. mas é verdade, as pessoas não querem mais saber da gente, as pessoas querem saber do convidado, porque a gente tá aqui, não Já tá? era. Tanto faz para É as pessoas, verdade. mas eles gostam da gente, né? Mas tudo bem, vamos só falar um pouquinho então da Argentina, que ganhou da Colômbia, virou a campeã da 45ª edição da Copa Você América. vê só, e foi Ganhou a apertado, né? 16ª edição, a Argentina. Foi apertado. O Rames Rodrigues foi eleito o craque da Copa. Graças a Ele que é do meu Deus. time São Paulo, mas não joga nada no São Paulo. Mas tudo bem, Lá desejo o ele melhor. jogou bastante. Desde lá ele Eu quero jogou saber se bastante. você ficou feliz com a Argentina ter ganhado. Não, eu fiquei mais feliz com a Espanha ter ganho a Eurocopa. Aí você tá querendo ser europeu aqui. Não, é que eu acho que o futebol deles é A Espanha tava mais jogando contra vistoso. quem? Hã? Tava jogando com quem a Espanha? Tava jogando contra quem mesmo? Colômbia. Não, Não, a o Eurocopa. Eurocopa. Inglaterra. 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 É, eu também Um país do gosto mais da futebol. Espanha, É. então. Mas também só da França não ter ganho também já tô feliz. É, França, eu tenho um Eu negócio acho assim e que não é por tem causa do uma Mbappé, rivalidade não. com o Brasil também, né? Agora, eu tava torcendo pra Colômbia, porque, não sei, porque eu acho que a Colômbia é tão coitadinha, não tinha muitos títulos, estava ali jogada. Não tem nenhum. E eu Não, mas acho que a Colômbia jogou bem, viu? Jogou melhor. tinha Shakira melhor. ali, né, para dar um apoio moral para É eles. verdade, é verdade. Mas, porém, contudo, Eu acho que se a entretanto, Shakira tivesse todavia, no ataque, quem sabe, talvez. quem sabe, né? Mas tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer nossos convidados Já, aqui, ai, que que eles têm bom. opiniões Que bom. muito sérias, muito Que bom. fundamentadas sobre esse tema. Inclusive, a gente tem uma convidada aqui que gosta de futebol, entende de futebol e vai falar muito sobre isso. Muito O bem. nosso convidado já é tipo eu que tá ali só para dar apoio moral, mas. Se nada, vocês quiserem especialista. falar do Tour de France, eu falo. Ai, Ai, vamos falar eu do gosto France. assim, né? É Eu isso gosto aí. assim. Eu nem falar, pronunciar esse negócio que ele falou, eu sei. Mas olha, gente, você que está assistindo a gente pelas redes sociais já teve o prazer de ver essas duas beldades que estão aqui na nossa frente. Agora você que está ouvindo a gente pela frequência da Nova Brasil FM vai ficar sabendo agora que quem está aqui na minha frente é ela, que é natural de Salvador e iniciou a sua carreira no teatro e na música aos 10 anos de idade. É isso Trabalho mesmo, infantil, 10 trabalho anos de infantil. idade. É isso aí. E desde 2004 ela mora no Rio de Janeiro, onde consolidou a sua carreira trabalhando no teatro, TV, cinema, publicidade, música e em tudo que engloba a arte, ela tá ali, você conhece a cara dela. E no mesmo ano ela criou a banda Moinho, com uma galera super legal ali também. E no mês passado, a gente vai falar muito sobre isso, ela lançou o primeiro single do seu álbum novo, Vá na Paz do Senhor, que tá dando um barulho aí com uma galera legal que tá junto com você, né? E ela também teve a sua estreia no cinema, que aconteceu com o longa. Desculpa, mas eu preciso fazer a pronúncia, porque eu não consigo falar esse nome sem falar. Opaió. Você consegue falar Opaió assim, normal? Não. Não, você tem que ter um Opaió, né? E é um clássico. É um do clássico cinema. de 2006. E depois disso, ela estrelou também SOS Mulheres ao Mar em 2014. Até que a Sorte Nos Separe 3 em 2015. Bingo, O Rei das Manhãs em 2017. O Diário de um Intercâmbio em 2021, entre outros. Ela também esteve no elenco da cinebiografia do Cisne Magal, O Meu Sangue Ferve por Você, em 2024. Na TV Globo, ela participou de 10 novelas e 2 minisséries, entre elas Órfãos da Terra em 2019, Gabriela 2012, Cordel Encantado 2011 e A Favorita em 2008. No streaming, ela protagonizou a série Samantha, que está disponível em mais de 190 países do mundo, e a minissérie Olhar Indiscreto, ambas pela Netflix. Esse ano ela estreia o drama Barulho da Noite, um filme selecionado para o Festival de Gramado em 2023, e assina a trilha sonora da comédia Traição entre Amigas, de Bruno Barreto. Seja muito bem-vinda, Emanuele Araújo! Gente, Bastante coisa. Que ela deu meu currículo hein? todo, eu tô chocada. Eu fiquei até cansada. Será que eu fiz isso tudo mesmo? Cara? Não, invejável. Oh, incrível. queridos, Maravilhosa. obrigada. Obrigada. Obrigada a você por ter se deslocado nessa terça-feira fria aqui.
aqui, né? Pra falar com a Você gente. falou que não se interessam por vocês, eu me interesso muito por vocês. Ai, Tô olha, feliz aqui na pronto, frente de vocês pra ganhamos conversar. Ela tem síndrome Lindos, de vira-lata. simpáticos. Ganhamos. Obrigada. Que bom estar aqui batendo esse papo com vocês, com o Felipe. Que bom, tô feliz. A gente que tá. Maravilha. Deixa eu colocar esse Felipe aqui na roda. Ele é um criativo com mais de 2 décadas de experiência trabalhando para alguma das maiores agências brasileiras. Ele foi sócio da Liolá da TBWA e parte do Creative Board global da TBWA Worldwide e já liderou equipes trabalhando para clientes como P&G, McDonald's, Nissan, Lego, entre outros. Criou campanhas regionais e globais para algumas das maiores marcas do mundo, entre elas Nissan, Fiat, Netflix, Visa, McDonald's, Nivea, Natura, TIM, Apple, Nokia, Santander, Gatorade e Adidas. Foi 2 vezes presidente do júri do El Ouro de Iberoamérica, jurado do Cannes Lions, do Wave Festival, do El Sol, do Cíclope, F Brasil, diversas vezes jurados do Clube de Criação, da ABP, do Prêmio Abril, do grande júri do YouTube Works Awards e jurado do Profissionais do Ano. Já venceu o Grand Prix em Cannes, um Leão de Prata em Innovation, outros 4 leões de ouro e diversos leões de prata e bronze, somando 24 leões ao todo, entre muitos outros prêmios, como no Clio Awards, no El Ouro de Iberoamérica, o Wave Festival, o Clube de Criação e Profissional do Ano. Ele é pai de 2 meninos e ama esporte outdoor, com uma paixão especial pelo surf, mas tem a bike também aí, que ele vai mostrar muito bem isso aí. É um prazer tê-lo com a gente, o sócio e fundador da Magenta. Obrigado por ter encaixado aí na sua agenda, Felipe Luque. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. História grande também, hein? Não é tão grande quanto outra, mas você sabe que as histórias se cruzam? Porque você falou que eu atendi Netflix e eu fiz a campanha do Samantha. Olha só! legal. Quando eu vi que era você, eu fiquei super feliz. Eu falei assim, Felipe, nossa, eu fiz que bom. Samantha. Tá. E você sabe, tem um negócio com o Samantha aqui em São Paulo, né? As pessoas adoram essa personagem de São Paulo, mais do que qualquer outro lugar. Por que você acha que se identifica mais em São Paulo? Porque Explica pra gente, pra quem tá assistindo a gente, que por é a acaso não Samantha? sabe quem é. Samantha é um personagem da Netflix, uma série de 2 temporadas que eu protagonizei, e é a história de uma mulher que hoje tem seus 40 anos na série, mas que ela só foi muito famosa até os 8. Então ela vive ainda da fama de criança, e é uma história muito dentro desse universo das televisões, inclusive aqui de São Paulo, talvez por isso, o universo mais SBT e tal. E a Samantha é muito divertido, foi a primeira série de comédia da Netflix no Brasil, a terceira grande série da Netflix dentro dessa grande movimentação do streaming, que bom, né? Porque nós atores queremos cada vez mais mercado pra gente trabalhar. E eu morro de saudade. Foram 2 temporadas, mas é super, assim, uma antítese da Mas minha não vai ter mais personalidade. temporada? Não. Acabou pra sempre. Foram duas temporadas, uma em 2018, que estreou a primeira, e outra em 2019. E é muito, mas tá lá no catálogo. Mas da assim, Netflix. você não Faz pode tempo, falar. Eu pensei que era tipo. É porque também a pandemia tira nosso chão, né? Você fica... São Eu 2 achei anos que- perdidos, Uhum. né? Parece pra mim também que foi ontem, mas já tem esse tempo. Mas tinha um tema muito divertido, que essa coisa, né, da celebridade mirim, mas também tinha uma coisa vintage, assim, aquele Anos resgate, 80. Uhum. né, As da Angélica, roupas, da né? Xuxa, da Mara Exatamente. Maravilha, tinha Aham. toda uma iconografia É, desse Brasil que mudou muito, né? Sim. E que foi muito da minha infância, então foi uma delícia fazer a campanha. vintage como o bingo também. Bingo Pois também. Você é. assistia a É, bingo e você total. tinha toda a carga, sabe, É. dos anos 80, 90. Você tá falando de Xuxa, tá falando de Sérgio Malandro, tá falando de tantos É. personagens e músicas e E tudo, fora né? isso, essa coisa, né, que hoje, que bom, né, que a gente está num momento contemporâneo, onde todas as pautas estão aí, onde a gente precisa falar sobre todas as questões. Nos anos 80 isso não era bem assim, então era o politicamente incorreto. Eu, por exemplo, fiz a Gretchen no bingo, tive essa loucura que o Daniel Rezende, esse grande cineasta, pensou pra mim, que eu achei um horror. Quando ele me perguntou, eu falei, não, amo a Gretchen, mas o que tem a ver comigo? Mas ele estava tão certo que deu certo. Foi muito legal pra mim, foi uma experiência artística incrível, mas é muito louco, né? A Gretchen rebolando no programa do Bozo, que o bingo é uma paródia, esse palhaço conhecido nacionalmente, e era muito interessante e engraçado esse humor ácido dos anos 80. Gente, que loucura que foi nos anos 80, hein? Mas eu acho que a gente, em algum momento, vai achar que loucura que estão os anos Uhum. 2000. É, né, Com também, certeza. também Com Porque- certeza. É que se você usa a régua de hoje em dia, a gente tinha muito menos. Não vou dizer preocupação com o politicamente correto, talvez, mas assim, acho que a gente olhava menos para os outros, eu acho, talvez. A gente falava o que dava na cabeça, sei lá, né? Tinha Eu muitas acho que tem coisas, né? acho que com as redes sociais vieram um controle social. Todos estamos um fica controlando o outro o tempo todo. Uhum.
Então, eu acho que isso em relação aos anos 80, independente do politicamente correto, o que era aceitável, o que não era aceitável, se uma criança vê na televisão e tal, o controle social exerce uma pressão sobre tudo e sobre todos, que acho que daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, Como é que a gente viveu isso? como isso era pesado, tal, Sim, tão sim. pesado às vezes quanto ter uma ídola Uhum. meio seminua com um monte de baixinho em volta dela. Mas Então, assim, eu acho interessante também que os anos 80 tem aquela coisa da pós-ditadura, né? Do fim da ditadura. Então, acho que tinha uma, Um grito de liberdade. existia Ele também colocou na liberdade. algo como assim. Isso em tudo, inclusive esteticamente, né? A estética pop dos anos 80, por exemplo, tem gente que detesta. Eu adoro. Aquelas cores, aqueles cabelos livres que, né? Eu não sei se é feio ou se é bonito, eu acho livre. Meio Madonna, né? Então eu acho que essa força, essa potência do grito de liberdade dos anos 80, por isso que é tão lembrado, tão memorado, tão reverenciado em Criativamente projetos. falando, bandas, estilos e, sabe... O rock dos anos 80, né? Fantástico. nossa, eu adoro, sinto uma saudade. E eu acho que você colocou um ponto. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, assim. Ah, não, porque atualmente você tem muito mais liberdade e tal. Eu falei assim, não, é uma coisa relativa, assim, porque os anos 80 e 90 foram anos de muita liberdade, assim. Se exerceu, assim, se explorou Os muito e gritos tal. guardados, Eu não né? tinha pensado por Eu acho. essa ótica pós-ditadura, mas faz total sentido. Muito. Faz Pô, total na sentido. música, em tudo, Na né? música Foi e tudo. incrível. Pô, foi Você pega, a incrível. gente tava falando do rock pop brasileiro, olha as letras muito mais políticas, muito mais... Todos os aspectos da cultura. O todos teatro, os aspectos, gente. o teatro também, O é verdade. Asdrubal, aquele grande grupo de teatro, né? Que tantos atores que a gente ama saíram do Asdrubal do Hamilton Vaz Pereira. Era um movimento teatral, assim, para nós atores, é um ícone, assim, é um objeto de pesquisa, que era aquelas piadas que ninguém nunca faria, Sim. aquele humor totalmente livre, né? E transgressor. Eu acho que era uma época que a transgressão estava sendo necessária. Ontem eu li uma matéria na Piauí desse mês sobre a volta do Lobão. O Lobão fez um show no Circo Voador. Olha só. E foi super legal, porque falava um pouco disso, assim, né? Que independente do cenário político atual, né? O que a gente passou, o Lobão e o circo tinham uma história com a liberdade, O com o circo, movimento. né? O Circo é uma circo loucura. tem um papel incrível, assim. Eu fui no circo, eu tenho memórias incríveis, assim, do Circo Voador. E eu acho que foi isso, assim, foi um movimento. Aí fiquei ouvindo Lobão que nem um doido depois, assim, aquelas músicas Marina, Lobão, Cazuza, eu acho tudo uma delícia, assim, eu Esse sinto muita movimento, saudade se a gente for dessa falar, música. os anos 80 dá um programa todinho, gente. Não é? Nossa, é uma Exatamente. delícia, é uma delícia. Ô Luke, Hum. estamos falando de anos 80, estamos falando de o que marcou uma era, né? Não foi início, né? Mas marcou uma época. Por que você escolheu a propaganda e não foi pro esporte, não foi pro rock, Cara, sei lá. eu era muito perdido, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, assim, até aquele ano, eu acho uma loucura você com 18 anos, 17, 18 Tem que anos, definir o teu definir. destino. Ainda mais agora que a gente, né, tem uma tendência a se viver mais, você com 17 anos definir uma coisa que vai ser a tua vida inteira. Eu acho que a gente vai ter que chegar num momento e ter 2 vestibulares na vida, assim, sabe? Ó, bateu 45, você vai ter que escolher uma profissão nova, fazer uma faculdade nova para tua vida ser mais rica, assim. E eu estava muito perdido, arquitetura, educação Isso com física. quantos anos? Eu com 17, 18 anos. Aí foi um momento que estava rolando ali, começando a ter aquelas denúncias de corrupção, impeachment do Collor, a garotada indo para a rua, a imprensa redescobrindo esse papel que ela podia agora apontar e denunciar e fazer matérias investigativas. Aí eu falei, nossa, quero ser jornalista. Eu gostava muito de escrever, adorava revista, TV. Eu falava, pô, eu quero ser jornalista. E quando eu comecei no jornalismo, era a mesma faculdade, aí eu saquei e falei, não, cara, era publicidade o negócio. Era publicidade, eu vou para publicidade porque a faculdade permitia isso, né? Aí eu segui pela propaganda, assim. Comunicação também, né? Eu acho propaganda muito chato. É horrível falar de propaganda, né? É uma coisa boba, é chata, mas a propaganda boa, a propaganda legal, ela meio que transcende, assim, sabe? É como Porque uma ela, propaganda não vende só um produto, ela vende uma causa, ela vende uma ideia, ela vende uma série, ela assim, na verdade, eu acho assim, é importante. a propaganda é naturalmente chata. Ela te interrompe, ela te Sim, chateia, ela sim. te importuna. Mas quando você consegue fazer aquilo de um jeito meio sublime, assim, ela é como se fosse assim, sabe? Quando a gente estava falando de esporte, é que nem um jogador Pelé, sabe? Que ele foi maior que o futebol, Muhammad Ali foi maior que o boxe. Sim. Tem uns caras assim, tem umas mulheres, umas atletas que são maiores que aquilo. Eu acho que
uma campanha boa, ela meio que extrapola. E a gente tem a sorte de viver num país que as pessoas gostam muito de publicidade. Elas Sim. decoram o bordão, Os elas bordões vão pra vibram, rua, né? elas se divertem com aquilo. Até caso de corrupção ganha uma conotação. Os anões de orçamento ganha assim, sabe? Quase ganha um apelido, um jingle. É o jeito da cultura brasileira. meme. Um meme. Eu acho tudo isso muito publicitário. Então, eu dei essa sorte, assim, de ter percebido isso logo no começo da faculdade, não me arrepender E depois. conseguia Agora, a- sabe uma coisa de arrumar a rota. comercial que eu tô me amarrando? Eu não sei se você chegou a ver já no Hum. Instagram. Aqueles videozinhos que começa, aí acontece alguma coisa, uma pessoa cai, aí corta pra mulher vendendo uma camiseta Sim, sim, rolando. Sabe qual que é esse, É bom Emanuele? Eu demais, acho que a né? publicidade, ela tá ganhando, né? Felipe pode me dizer se isso é real, mas eu percebo essa coisa da internet, né? Hum. Dos novos cortes de Instagram, de não sei o quê, da publicidade, da publi, Uhum. pelas Ser o conteúdo, as né? redes digitais, ela tá ganhando um novo lugar. Eu sou fascinada por publicidade. Eu comecei minha carreira no teatro, mas o lugar onde eu, tipo, apareci, me tornei conhecida em Salvador ainda, foi fazendo propaganda. Da A gente Insinuante, tava né? falando isso aqui antes do Então, programa nosso querido começar, aqui do né? programa. Eu vendi muita geladeira e fogão na minha vida. Com 18 anos, pagou meu aluguel a beça. Eu novinha, Que legal. já era mãe, eu fui mãe com 16. Então, Nossa, foi mãe novinha, eu hein? fui mãe aos 16. Minha filha tem 30 anos. Uau! E E você com essa cara de 25. Tá não, bom, já né? tenho 47. Pô, Felizes. muito bem, hein? E quando eu entrei nesse meio da publicidade como atriz, né, na frente das câmeras, mas me interessava muito. Eu fiquei anos fazendo esse comercial. Me interessava muito esse lugar da criação. Eu era muito novinha ainda, mas eu era uma menina jovem, naquele lugar de vendedora. Uhum. E claro que tinha toda uma. A Bahia é muito legal, né? Tem incrível. vários publicitários É. bacanas em conhecidos, premiados e Salvador, tal. né? A gente fala de nossos queridos amigos. Mas tem uma coisa que era muito própria daquela época de vender, dessa loja de eletrodoméstico, aqueles comerciais das Casas Bahia, insinuante era meio igual. E às vezes o texto não cabia na minha boca. Eu falava, gente, olha pra mim. Eu sou uma moleca de 18 anos, vou ficar falando desse negócio com essa, sabe? Formalidade. Essa formalidade. E eu comecei a me meter um pouco assim na legal. história. E a coisa foi dando certo. E eu tenho muito fascínio mesmo pelo seu trabalho, Felipe. Mas- Eu acho muito interessante. Mas, Emanuele, você falou que foi mãe com 16 anos. Conta pra gente como é que foi o início dessa trajetória, porque, assim, muitas meninas que foram mãe aos 16 tiveram que adiar projetos, alterar, reorganizar a rota. Você, Pô, deve ter sido A muita gente está batalha. Me falando conta esse- de um Brasil muito grande, né? Sim. E de muita injustiça social. Então, Sim. a minha realidade, apesar de ter sido dura, porque não é fácil ser mãe adolescente num Claro. susto, não foi programado. Mas, assim, e isso é um caso meu, tive uma conexão muito forte com a maternidade. Aconteceu. Eu imediatamente me conectei com a minha maternidade, tanto que tive a minha filha, que é o maior amor da minha vida, mas eu brifo que isso foi a minha história. Porque a gente sabe que ser mãe adolescente em várias realidades sociais diferentes que existem no nosso país não é nada fácil. E não é nada fácil, inclusive, seguir com uma gravidez adolescente. Mas, no meu caso, foi um grande estímulo. Sempre existe aquela coisa, né? Quando você é mãe muito nova, você acha, agora acabou, eu já estava trabalhando muito, eu já era atriz, eu já cantava. Você já tinha uma profissão. Eu, com 16 anos, estava começando a coisa do carnaval, do trio elétrico. Imagina, a gente está falando aí dos anos 90, Você final já dos anos estava no trio 90. elétrico aos 16 anos cantando? Já. Que incrível. E os anos 90 era muito forte. A gente está falando do Sim. auge da música baiana, né? Então, era um tambor em cada esquina, uma banda em cada esquina. Então, eu achei que eu ia parar, que ali agora eu ia ser mãe, ia ter que, de repente, fazer uma faculdade de comunicação, achando Aprender a que fazer isso um crochê entendeu? só. Só que não aconteceu. A vida me proporcionou boas oportunidades. E eu acho que ser mãe e precisar e ter que ralar para ganhar dinheiro para sustentar minha filha me fez ter garra para seguir. É, isso que eu ia falar, né? Porque deve ter proporcionado, claro, né? Que muitas coisas vêm, mas você deve ter tido que lutar muito, né? Você deve ter Sim, sido eu me lembro que muito... quando a Bruna tinha 4 meses, e eu estava na escola ainda, né? Quando eu tive a Bu, era o meu 3º ano para fazer vestibular. E eu já fazia teatro há muito tempo, e tanto que a minha primeira faculdade foi biologia. Eu cheguei a fazer aquele negócio, ai, agora eu sou mãe, não posso ficar Sou uma fazendo... pessoa Não posso fazer séria. esse teatrinho. Cheguei a pensar, olha que loucura. Não posso viver da arte. E eu transitei na minha faculdade, porque eu fiz 1 ano de biologia, até que eu já estava ganhando dinheiro
com o que eu fazia. Eu estava bem na minha profissão de atriz e cantora. E aí eu transitei para a faculdade de teatro na UFBA, saí de biologia, que eu gostava também, tinha um negócio com ciência. Agora, o Felipe, você falou que com 17 anos é muito cedo para o que eu concordo plenamente com você, de você escolher uma profissão que você vai seguir para o resto da vida. Agora, essa mulher aqui, aos 10, ela já falou assim, gente, é isso. Como é que foi assim? Você um dia estava cantando no chuveiro e sua mãe falou, acho que tem talento aí. Nada. Ou um olheiro da Globo passou e falou, Não. essa menina... Pelo contrário, meus pais ficavam assustadíssimos com a minha, Mas vontade. hoje em dia, a gente vive uma era de rede social onde as crianças... Estão muito invisíveis, né? Exato. Eu vou usar uma palavra aqui, mas não levem ao pé da letra. Que elas estão sendo muito exploradas, mas exploradas no tipo, estão trabalhando, fazendo conteúdo. A minha filha tem 2 anos, ela assiste uma menina que chama Nastya, que ela é a maior youtuber do mundo. É um absurdo que a menina é russa. Então, hoje em dia, as crianças é um fenômeno, né? Só que, antigamente, eu não sei Eu acho que isso cai um pouco no que o Felipe falou em relação aos anos 80. Na verdade, acho que sempre existiu essa coisa das crianças prodígio, das crianças muito afim de estar à frente. É que agora a elas gente são vê. uma mídia. Elas são uma Agora mídia, a né? gente tem, as mães têm a possibilidade de estar ali estimulando nesses veículos Tem rápidos. espaço, né? Tem espaço. No meu caso, eu estava na escola e eu fui de um grupo de teatro e música durante 10 anos da minha vida, do 10 aos 20. Foi isso até eu entrar na Banda Eva. E essa diretora precisava de uma criança, o grupo não era infantil, eles estavam fazendo um espetáculo, todos tinham mais ou menos 17, 18 anos, meus colegas, e ela precisava de uma criança, e ela me viu na teatrinho da escola e me convidou. E eu nunca mais saí desse grupo, que é um grupo que eu devo muito, inclusive dessa meu desejo, que não é moleza, de conciliar minhas carreiras, né? Eu tenho 2 carreiras, uma carreira de cantora e uma carreira de atriz. Normalmente eu busco separar, inclusive, essas carreiras, são bem diferentes até, no meio, né? No jeito de trabalhar. E esse grupo foi um pouco o estímulo a isso, porque a gente tinha um grupo bem eclético, a gente tinha espetáculo de dança, daqui a pouco eram espetáculos só teatrais, depois a gente começou a fazer um espetáculo que mesclava dança e música e teatro. Então, surgiu meio que organicamente, assim, por causa dessa circunstância do grupo precisar de uma criança. escola. Da escola. E meu pai, por exemplo, meu pai é sertanejo, ciumentíssimo. Meu pai não gostava muito, não. Minha mãe já me dava um estímulo, mas meu pai ia. Esperava o ensaio acabar, me pegava no final. Teve um apoio. Teve um apoio. O que é mais importante, né? Faz muita diferença Pra no não resultado final, né? E eu acho que acontece não só na área dela, como em outras. A gente estava falando de esporte, né, cara? Assim, não existe um atleta profissional que começou com 14 anos. Começar com 7, com 6. Naquele momento que você está introjetando aqueles movimentos, aprendendo a coordenar teu corpo daquela maneira. Você pega um atleta profissional, é ele e a família dele, desde os 7 anos de idade, indo para a competição dos finais de semana, acordando cedo. Quando o pai não é um empresário, como é o caso do Neymar e tantos outros mais. Porque precisa ser, né? Porque é uma relação ali familiar. Acho que a gente tem uma tendência, né? Então tá, o certo é isso, a criança tem não sei o quê, tal. A vida não é bem assim, não é tão compartimentada, não tem a hora certa. Acho que toda a trajetória que é meio fora da curva parte de uma dedicação e de um amor e de um interesse por um assunto que não cabe dentro dessa agenda, dessas caixinhas, que né? é aceitável. Não, então até aqui é criança, até aqui é adolescente, até aqui não sei o quê, aqui até estuda, aqui, né? Isso é uma média, mas nem todo mundo é na média, né? E os fantásticos fugiram da média, né? Sim, sem dúvida. Maravilhoso. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Para vocês que estão com a gente aqui na Nova Brasil, vocês vão ficar com Vá na Paz do Senhor. Oba! Da Emanuele Araújo. E daqui a pouquinho a gente volta e fala muito mais sobre carreira e tudo mais. E para você que está com a gente aqui no digital, no TikTok, no YouTube, no Instagram, você vai ficar com um trecho do show Baby Love da Emanuele em BH, trazendo muitos hits de vários carnavais. Daqui a pouquinho a gente volta. Meu amor, olha só, posição. Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim
amor. É o final da odisseia terrestre. Só hoje. Quero ver melhor comigo. Eu me conhecava. O nosso amor, a última chocada. Além do nível do ar. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Vamos de Gil, A Gilsons, da Marisa, ao Monte, do Pretinho, a Serrinha, entre a Vanessa, a Mata. até em Legião Urbana. Na rua, na chuva e onde mais for preciso. Somos ponto de encontro e território de todos os brasileiros. Fazemos jornalismo com borogodó e ainda te contamos tudo nos podcasts. Festas e shows cheios de ginga, tocando músicas que te tocam e com muita informação o dia todo. Então chega mais, gente aberta, e ouça as canções. Enquanto a gente vai caetaneando sob medida. Encontramos o passado, No presente, atentos que o novo sempre vem. em vídeo Na rádio, e no aplicativo. a nova sempre vem. Fonte de informação, Fonte de cultura, fonte de inspiração e criatividade. Brasilidade direto da fonte. Nova Brasil, Mais moderna. mais brasileira. Estamos de volta com Reclame na Nova Brasil, hoje recebendo Emanuele Araújo, cantora, atriz, musa, mãe, filha, Espírito Santo, e Felipe Luque, CEO e fundador da Magenta, sócio de produtora, atleta, E pai. e pai. A gente Pai tá foi o falando... melhor. E pai também, exatamente, pai de duas Tem crianças. 2 filhos, Tem 2 Felipe. filhos, o Theo e o Martim, 9 e 12. Ai, que nomes lindos. Que Obrigado, lindo. obrigado. Eles são uma 9 e graça. 12. Isso muda, né, a trajetória de vocês. A gente terminou o bloco com o Emanuele falando de ter que dividir a vida com essas duas carreiras que parecem complementares, né? A de cantora com a de atriz, mas tem suas especificidades e seus trabalhos específicos. E você também, como é que você consegue dividir, por exemplo, você trabalha com produtora, você trabalha com Agência. a agência, mas tem o esporte, mas tem o circo. Como é que você consegue conciliar isso tudo aí e fazer tudo meia bomba? Acho que você definiu. Você definiu. Eu sou um pai ruim, sou um empresário ruim, sou um criativo ruim, Conta. tudo mais ou menos. Cara, eu descobri, logo quando eu comecei a trabalhar, eu tive, muito antes de se falar em burnout, nada disso, quando eu estava ali no começo, eu tive um trocinho ali que me atrapalhou, assim. Não era síndrome do pânico, não era nada disso, assim, mas eu ficava meio tonto, porque eu tenho uma tendência a acelerar demais, botar muita ficha ao ponto de perder o controle e me estafar. Eu tive a sorte de descobrir isso com 23 anos, 22. E aí eu fui criando mecanismos na minha vida de eu nunca dar 100% em tudo. Então, o esporte contrabalanceia o trabalho, a paternidade contrabalanceia o esporte. Mas é isso. Eu vou tudo ali porque foi a minha maneira de encontrar um De equalizar isso. equilíbrio da minha vida, assim. E aquilo que eu estava falando também, eu acho muito frustrante você, sei lá, escolher ser médico com 17 anos e ser médico até os 80 anos e não ter explorado nada. Eu acho que a minha maneira, eu descobri um jeito de fazer várias coisas. De e viver várias emoções simultâneas. Exatamente. Então, hoje eu sou sócio de 2 empresas. Eu montei 2 empresas que são empresas completamente independentes. É uma produtora e uma agência, uma produtora de filmes e uma agência. A Magenta e a Santeria. Então, eu tô com as duas e as duas me proporcionam uma coisa que quando eu era executivo, sócio de uma multinacional no Brasil, eu não tinha, que quando eu era um diretor executivo de criação, eu também não tinha. O esporte me proporciona uma experiência que o trabalho não dá, ele regular, né, deixa o meu sono regular, a minha alimentação regular, me dá uma oxigenada na cabeça para eu ter umas ideias. A paternidade
me lembra todo dia de quanto todas essas outras coisas são descartáveis, que eu tenho 2 crianças que precisam de mim. Foi muito por elas que eu montei as empresas, porque começou a rolar olha, no Brasil não vai dar, talvez você tenha que ir para fora, eu já era separado. Eu não posso sair do Brasil, tenho 2 filhos, na época eles tinham 4 e 6 anos. Eu quero vê-los Então, crescer, né? quero estar junto deles, então foi uma maneira que, a princípio, não soa como equilíbrio, mas é equilíbrio, assim, de eu achar um balanço na minha vida. Não, engraçado você tá falando isso, Felipe, interessante, porque normalmente as pessoas nos perguntam, eu tô Claro. me unindo a você, porque também faço muitas coisas, né? Carreiras diferentes, trabalhos É. diferentes. Pô, como é fazer tantas coisas e tal? Mas eu acho que quando você, de fato, assume uma carreira tridimensional, né? Quando você, de fato. É o contrário. Eu acho que a gente começa a entender que precisa existir a medida do tempo. Porque assim como você, eu muito nova também, que fui cantar numa banda de muito sucesso, né? Com 20 anos, uma vida louquíssima, de show de quarta a domingo, tarará, 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 que me dava muito dinheiro, me dava status, me dava sucesso, mas eu também quase estafei com 20 e poucos anos. E ali eu percebi que eu preferia estar Precisava equilibrar. em vez de estar com uma marcha ligada no máximo, fazendo aquela coisa, ser uma cantora de carnaval, foda, famosa pra caramba, de tudo que é canto, do que simplesmente ter a independência e a administração dos meus trabalhos, mesmo que diversos, mas dos nossos trabalhos que a gente tem, o controle e a independência de colocar energia, de fato, de cada coisa. E eu sinto exatamente a mesma coisa, porque não é fazer muitas coisas, é você ter coisas onde você sabe exatamente que tipo de energia você coloca, né? E eu acho isso muito interessante, porque normalmente as pessoas acham o contrário, né? Desenvolver também ferramentas diferentes, skills diferentes, porque cada uma dessas atribuições, elas exigem conhecimento e energia diferente, e você fica mais completo quando você se divide, foca 100% numa única coisa, por exemplo. Eu acho que elas, de alguma maneira, se complementam, né? Você traz um aprendizado. Sim. Eu trago diariamente Você compartilha aprendizado de todas uma as áreas. empresa para outra, né? Todas são sobre criatividade, mas eu, como empresário, me ajuda. Perfis diferentes, né? Perfis diferentes. Eu, como pai, atleta, marido, essas coisas todas, eu acho que deixa a vida um pouco mais rica, assim. Mas é interessante entender que não é ser super, né? Acho que a gente tem uma... Ah, não, porque é super. O cara faz isso, faz aquilo outro, ele é super isso, é meio Iron Man. Não é o contrário, assim. É você ter noção da sua limitação e de não ser O super. tempo inteiro, De não ser incrível. super. Não é sobre ser super, é só sobre... É a maneira que eu tenho de lidar com a vida, lidar com a Perfeito. minha limitação. É quebrar. Agora, esse negócio que você falou de aos 45 anos você fazer um vestibular, eu acho que a gente podia fazer um projeto de lei para que isso existisse, porque é demais, né? Porque tem muita gente que vive uma vida, abre aspas, frustrada, porque fez uma escolha que não deveria ter feito e acaba carregando isso, esse fardo de profissão para o resto da vida e não tem coragem de falar, opa, eu posso mudar, né? Então, Sim, acho que seria Coragem ou genial. estrutura também, que às vezes fala assim, será que eu consigo exatamente. reiniciar aqui? Sim. mas teria que ser uma coisa, teria que ser um colchão social. Assim, acho que teria Projeto que ser de um lei, apoio, gente. um suporte, apoio do né? Anota aí. Estado. Talvez quando a gente virar primeiro mundo, isso aconteça, talvez vai acontecer em outros países antes. Mas eu acho que tem até uma... Porque hoje, quando se trata de criatividade, se fala muito do lugar de fala, né? Que você só consegue fazer um trabalho criativo se você tiver uma vivência naquilo. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Também faz parte da experiência criativa você trazer uma bagagem completamente diferente, de outro cenário, de outro universo, e aplicar uma coisa nova. Então, eu acho que também vai permitir novas descobertas e as pessoas vão entender as coisas de uma maneira nova. Se a pessoa, sei lá, foi arquiteta a vida inteira não, até os 45, aí faz uma faculdade de medicina, e de alguma maneira ela traz um aprendizado até meio subconsciente do que ela estava em arquitetura e aplica na medicina. Eu acho que vão surgir soluções novas. Aqui é um exemplo aleatório, obviamente, mas eu acho que a criatividade também é isso. É você pegar uma coisa de um universo e aplicar em E outro. conseguir aplicar no E outro. traz um novo olhar. Agora, você, Emanuele, falou sobre conciliar a sua carreira de cantora, que é brilhante, e a sua carreira de atriz, que é divina.
E esse é o seu objetivo em conseguir conciliar essas duas carreiras. E aí eu me lembrei que uma vez eu vi uma entrevista de uma atriz, que eu não vou citar, Samantha Schmutz, e ela falou que ela também é uma cantora maravilhosa e uma atriz maravilhosa, e ela estava falando sobre a não valorização de mulheres que fazem duas coisas. Ou você é uma ou você é outra. Isso já aconteceu com você? De tipo assim, você não poder ser uma cantora e uma atriz, ter que fazer uma escolha, porque a sociedade não aceita Olha, eu as vou duas ser coisas? bem honesta com você. Eu sei, esse preconceito ele existe, eu acho que talvez não exatamente sobre gênero. Claro que o nosso feminino ele é sempre mais atingido. Isso é uma realidade da nossa sociedade patriarcal. Mas eu acho que isso acontece em todos os aspectos. Mas eu vou ser, Procura-se um rótulo. mas eu vou ser honesta, eu não presto atenção, simplesmente. É a melhor coisa, né? Porque eu não tenho essas duas carreiras só pelo que eu posso alcançar com elas, é porque são as minhas paixões. Porque eu sou muito dedicada ao processo, não só ao resultado. Então, eu não me prendo exatamente apenas ao resultado delas. Fico muito feliz de ter bons resultados, de receber bons convites, de ter uma carreira próspera, mas eu também, quando não está próspero, eu faço o meu projeto. Eu sou uma artista produtora, entende? Eu acho que a minha arte, ela é uma inquietude pulsante, ela não tem só a ver com o que o outro espera de mim, Uhum. ou o que o mercado está querendo de mim, tem a ver com o que eu quero. E isso Você tem pra dividir, né? é uma coisa que eu acho que isso tem sido uma coisa muito forte em mim nos últimos tempos, tem sido uma conversa entre meus colegas, entre as minhas colegas atrizes e cantoras, de que a gente precisa ser dono da nossa arte, quando a gente é convidado e quando a gente não é. Quando as pessoas não estão atentas ao nosso trabalho no sentido do que a gente de fato, quando existem os preconceitos, aí que eu acho que é a grande hora da gente levantar a nossa espada e fazer. E porque eu acho que isso é uma coisa muito minha. Talvez venha, inclusive, da minha maternidade precoce, do meu desejo de alcançar os meus sonhos, né? Eu tenho uma coisa muito, assim, também de saber lidar com as minhas frustrações. Eu acho que você escolher fazer muitas coisas, e fantástico o que o Felipe falou do 100%, eu compreendi perfeitamente, que não é você não ser incrível no que você vai fazer, porque a gente sempre quer ser incrível no que a gente está Quer ser o fazendo. melhor É possível, né? lógico, ainda mais quando você é um profissional super bem-sucedido, mas na verdade não é não ser incrível. Eu acho que você entender que em algum lugar você se frustra e você aceitar essa frustração. Isso te faz ser um profissional incrível. É você entender que existe um E o ser humano limite. também, Existe né? limite Melhor. das coisas, entende? Eu, muitas vezes, dentro dessas duas carreiras, eu tenho que abrir mão. Quando eu tô num projeto, sei lá, como Samantha, que eu fiquei 4 meses aqui em São Paulo. Não dava para fazer show. Podia ser o melhor convite do mundo, mas eu preciso aceitar que eu fiz uma escolha. Né? É um personagem, você tem que estar dentro. Então você acaba lidando com a frustração de não estar em alguns projetos que de repente acontecem, você é convidado. E eu acredito, essa é a minha forma, sabe? Continuo Lógico. dizendo, porque eu acho que isso é muito particular, né, da história de cada um. Mas eu acredito muito que a arte, ela vem muito também dos seus processos pessoais, do seu desejo, né, da sua vontade de agir daquela forma. E é assim que eu lido, lidando com sucessos e frustrações. É. O Felipe, a gente falou aí da sua trajetória, você passou por várias agências emblemáticas, né, no Brasil e de grupos internacionais, mas o que que você, primeiro assim, tenta lembrar assim, um momento ou a campanha que você colocou na rua que essa talvez tenha te dado mais satisfação, seja pelo fato da campanha em si, ou seja pelo momento que você vivia sabe, Cara, eu e de tive. repente pode ter Sim, influenciado. não, teve alguns momentos assim que eu senti, é muito fácil olhar pra trás e falar assim, não, ali virou uma puta, ali me jogou pra cima, ali eu e Marcelo Reis lá na Léo Burnet, quando a gente fez as coisas de Fiat, aquilo me jogou muito pra cima, me ajudou muito. Mas de tudo que eu fiz até hoje, assim, o que me deu mais prazer, mais satisfação foi o Lego Briley Bricks. Eu tava lembrando disso. Disparado, porque é o projeto mais legal. Vou te contar o que que é. Um time da minha equipe teve um insight de que a pecinha de Lego 2x3 segue o padrão do Braille. E aí a gente propôs para a Lego construir tijolinhos, bricks da Lego com Braille, porque as crianças aprendem Braille em máquinas muito pesadas, muito difíceis, e acabam espantando outras crianças e não tem uma brincadeira, uma interação. É menos lúdico, né? Incrível! Não, e aí a Lego não topou,
a gente fez uma campanha que virou global, assim, das pessoas. A gente liberou os direitos, quem pudesse fazer a peça poderia fazer. Aí rolou uma pressão enorme sobre a Lego. A Lego aceitou fazer. Voltou atrás, né? Isso foi com a fundação... nossa, me escapou o nome agora aqui de São Paulo, uma fundação incrível para pessoas com cegas. Assim, foi um trabalho deles de aplicar pedagogicamente. Isso por quê? 2017? Foram vários anos, né? Porque ao longo de 4 anos a Lego implantou em 16 países e hoje vende em loja. Que ótimo, né? Incrível. E aí, Parabéns. e é um time enorme que fez, assim, foi um trabalho muito difícil, um monte de gente bacana envolvida. E eu tive o prazer de apresentar o projeto junto com o Ulisses, que trabalhava comigo lá, para um júri de Innovation em Cannes, que também foi um momento que esse projeto me proporcionou. Mas a maior emoção foi ver o comercial da Caixa, do Bradley Briggs, que no início eles não queriam fazer, porque dava mau trabalho e tal, ter sido implantado, assim. Mas foi fruto de um monte de gente. Genial. Mas foi a coisa, porque eu brincava muito de Lego quando eu Que legal. Eu brincava muito de Lego. Tinha muito. satisfação pessoal também. E aí eu não estava acreditando que aquele brinquedo estava entrando na minha vida novamente, mas por esse outro caminho, assim. E agora Lego tá caro, hein, gente? Olha, vou fazer uma reclamação aqui. Você, CEO da Lego, vamos melhorar esse preço aí para a gente poder se divertir. Agora, ainda mais que a gente não pode importar coisas da China sem pagar imposto, um negocinho ali, a verdade. gente tem que dar valor ao nosso comércio brasileiro, mas tá difícil comprar Lego, porque o preço tá alto. Mas por falar em preço alto, vou falar com uma pessoa aqui que não tem problema no preço alto, que eu quero saber do seu projeto novo, Emanuele. Que projeto gostoso, né? Então, é um álbum que já tem muito tempo que está na minha cabeça, e entre um trabalho emendado no outro, eu queria um espaço na minha carreira para me dedicar totalmente a ele, que é uma reverência a esses ritmos afro-baianos que me tornaram artista e pessoa. Os meus 2 últimos álbuns são bem mergulhados na música popular brasileira, desde que eu fui morar no Rio. Os meus coletivos de música, o Moinho, que é essa banda com a Alan Lan e o Tony Costa, a Orquestra Imperial, que é um grupo com o Moreno Veloso, a Nina Becker, o Ótimo, né? Cassim, o Berna, são todos dentro do cancioneiro da música popular brasileira e eu sou fascinada por isso. Meu último álbum é em homenagem ao Jardim Macalé, que é um ídolo para mim. Só que tem um tempo que vem batendo em mim aqui. Na verdade, eu vou ser bem honesta, depois desse momento terrível que nós vivemos, pandêmico, que eu acho que todos nós nos sentimos frágeis em algum lugar emocionalmente, me veio aquela sensação de colo de mãe, sabe? De origem, de raiz. Foi quando eu falei, cara, agora eu vou lá reverenciar todos esses ritmos afro-baianos que são tão importantes na minha estrutura artística e são importantes para a música brasileira, né? Eu tô falando do samba reggae, do ijexá, de todos os tambores que fazem muito desse ritmo tão original da Bahia e do Brasil. E é isso. Está acontecendo agora. A gente lançou esse single final de junho. Eu estou desenvolvendo o álbum e o álbum inteiro vai ser lançado no início do ano que vem. Oba! Aí você Que volta delícia. aqui, por favor, para trazer todas as novidades pra gente, porque sim. se um single já é demais, imagina o álbum inteiro, não é, Emerson? E tem essa coisa, né, da mistura das carreiras, porque hoje em dia eu não consigo pensar a música sem desconectar com a imagem, com o cinema, assim. Eu penso música e cinema ao mesmo tempo, e a gente lançou esse videoclipe que a Nanda Costa, minha irmã, Pois é, foi atriz, diretora, dirigiu né? com a Magali Moraes, que é uma baianíssima, super do mercado contemporâneo, publicitário. Tem uma galera em Salvador, jovem, como eu tô há 20 anos fora do mercado mesmo baiano, voltar agora para produzir esse trabalho me deu uma alegria absoluta de encontrar um pessoal muito jovem, muito contemporâneo, muito conectado com o mercado contemporâneo e com ancestralidade. Porque eu acho que esse é um grande Tem que mix. equalizar isso aí, E aí chamei a Magali e me deu esse insight de chamar a Nanda, que é uma atriz, uma artista incrível do Brasil, está morando na Bahia, está fascinada pela Bahia. Então, eu uni um pouco os universos e esse primeiro clipe já conta um pouquinho dessa historinha que eu vou contar com esse álbum. Maravilha. Que coisa linda. O Felipe, você... A gente passou por várias agências enormes, importantes e tal. E aí você montou a tua agência. Então diz pra gente o que a Magenta tem que você não conseguiu encontrar nessas agências enormes. O que faltou ali que você tá resolvendo pro mercado? Eu nunca E fala dos clientes também, que eu quero saber. Cara, assim, eu nunca tinha pensado em empreender.
foi muito fruto das circunstâncias. Pandemia, tinha rompido minha sociedade com a TBWA, eu tinha saído de lá. E aí eu tava com essas histórias assim, vem para Singapura, vem para para Miami. Eu falei assim, pô, mas meus filhos moram a 2 quadras de mim, eu tô sempre com eles, não vou conseguir. Eu tava com muito medo. E aí eu comecei a empreender, montei tanto a Santeria quanto a Magenta. A Magenta, ela era muito fruto de uma insatisfação que eu já vinha vivendo, assim, dentro de agência multinacional muito grande, que era, assim, poxa, a gente às vezes fala para o cliente, você sabe fazer tudo de carro e eu sei fazer tudo sobre quem quer comprar carro. E não é bem verdade mais isso hoje, assim, a questão, os dados, a mídia sendo uma ferramenta de conversão e não só de comunicação, ela passou a entregar muita informação para os clientes. E muitas vezes eu me via como criativo meio apartado disso. Então, com a Magenta, a gente conseguiu estar mais próximo desse dia a dia e co-criar e colaborar mais com os clientes que nos procuram, assim. A gente tem uma história com a XP super bacana, já estamos há 4 anos com eles, assim, uma época que eles faziam, quando a gente começou a trabalhar com eles, era muito, a comunicação basicamente era, tire seu dinheiro da poupança em outro banco, vem para cá que a gente tem um CDB que paga tantos % a mais de CDI e tal. E hoje eu estou na segunda Jogos Olímpicos com eles, estou indo para Paris na semana que vem. Fizemos Jogos Pan-Americanos, cartão de crédito, seguros e previdência, XP Empresas, conta global, investimento global, NBA, NFL. Então, é uma marca, uma empresa que cresceu muito e ela permitiu que a Magenta crescesse muito. Mas também fizemos Salve, Ambev, Nespresso, Nature's Heart, Loja do Mecânico. São uma série, TikTok Music, né? Amazon Music. São bastante marcas assim que nos procuraram para a gente construir algo juntos. São marcas assim. enormes, né? Grandes. Acho que a gente tem um mix legal assim, de marcas grandes com startups, né? Então, a gente fez projeto para Imóvel Vazio, para Cavive, a própria Salve, né, se coloca como uma startup do skincare. Então, tá sendo muito bacana assim, empreender e tratar com uma proximidade maior do que eu tinha antes com algumas marcas. E esse empreendimento também está na Santeria, assim, que é um outro lado da criação que é bacana. Então, tô muito feliz assim, com esse momento. Suas empresas, então, são muito jovens, né? Porque da pandemia São para filhas da cá, pandemia. muito pouco tempo, já estão São bem filhas da sucedidas, pandemia. parabéns. São filhas da pandemia. É porque assim, você falou que você precisa produzir também, e a gente conversa com vários artistas e a gente sabe que não dá só para você ficar esperando um projeto, muitas vezes você precisa produzir, você precisa para que as coisas aconteçam efetivamente, e aconteçam da uma maneira que você se sente confortável também. Mas é um outro skill, né? Porque atuar é uma coisa, cantar é uma outra coisa, produzir você precisa ter uma outra ferramenta que nem sempre você tem, mas que às vezes você precisa se capacitar para isso, né? Eu acho que essa coisa da cultura, a gente estava falando do quanto, falando aqui da rádio, que proporciona um espaço bacana para a cultura, que bom. Mas a cultura no Brasil, assim, acho que a gente já passou da época que o artista só vai lá e faz o seu trabalho. A gente precisou entender muito sobre cultura, sobre lei de incentivo, né, sobre como você buscar ser produtor do seu trabalho, porque independente de você querer ter a independência, né, ou você ser dono da tua história, eu acho cada vez mais hoje importante mesmo você ser um produtor. Eu acredito muito no artista produtor, sabe? E mesmo quando você está fazendo o trabalho de alguém, em todos os projetos. Hoje eu consigo também ter uma autonomia assim, nos meus projetos, porque nos projetos que eu fui convidada, me interessou entender. Né? Nos projetos que eu faço vou filmar um negócio no final do ano, a gente está falando sobre a parte burocrática, está falando sobre a logística disso, você vai entendendo o que de fato sabe? É um jogo, o artista e a empresa que está lidando com aquilo. E eu acho importante, acho que a gente precisa ter mais políticas públicas, mais oportunidades para que os artistas sejam produtores dos seus trabalhos, né? E eu acho mesmo, eu acredito nesse profissional tridimensional, nesse Eu adorei essa artista, expressão tridimensional. nesse artista que não está só em casa compondo sua música. Será que um dia alguém Não vai só me passivo, chamar né? para gravar? Não acho passivo, acho demais, cara. Eu sou uma nostálgica,
Meu Spotify, a maioria das bandas são dos anos 70. Então você vai estudar esses caras, você vê aquelas histórias incríveis, né? Do cara que tava lá compondo sua música e de repente brotou um empresário. E eu acredito muito nisso, mas eu acho muito que é interessante a gente cada vez mais na cultura nacional a gente ter espaço para o cara ir atrás e conseguir desenvolver o seu projeto. Sim. Ó, a gente tá chegando na parte final do programa, mas esse é um momento que a gente destina também para falar de um pouco de autoconhecimento. Uhum. Deixa eu começar contigo, Emanuele. Quem que é você depois dessa história toda que começou lá atrás com 10 anos de idade, passa pela maternidade, passa pela inquietude artística de sempre encontrar uma ferramenta nova para se manifestar, para se posicionar na sociedade. E quem é você hoje, depois de tudo isso? Eu digo a Emanuele, não é a artista especificamente, é a Emanuele. Eu sou uma mulher em busca de sempre de paz de espírito. Esse é minha mola propulsora, assim, porque vivi muitas coisas na minha vida, vivo muitas coisas na minha vida, tive algumas perdas de pessoas muito importantes para mim, na família, e fui entendendo que, de fato, eu sou uma artista inquieta, acho que eu vou estar velhinha lá, assim, de bengalinha e fazendo um monte de coisa, porque gosto, porque me alimento, mas eu também hoje dou muito valor ao meu lado canceriano, a minha casa, meu casamento, a minha filha, que é uma mulher psicanalista lacaniana Que e está legal. descobrindo o mundo. Então, eu fico hoje muito, inclusive para trabalhar. Não me interessa mais trabalhar sem estar muito conectada comigo, sem que essa paz de espírito esteja muito presente. Fui entendendo com a maturidade que isso deixa a gente brilhar muito mais também. Quando a gente está inteiro com a gente, parece que as coisas fluem de uma forma mais potente. Então, de fato, a minha conexão maior hoje é isso. E tem a ver com esse projeto que eu estou lançando, conectada com as minhas raízes, com a minha estrutura pessoal muito inteira. Que legal. Maravilhosa. E você, Luke, depois dessa trajetória toda pessoal, profissional, de todas as movimentações Cara, que você fez na sua vida para conduzir a sua carreira, para equalizar a sua vida em todos os campos? eu acho que o maior aprendizado, assim, que eu tenho mais. Eu aprendi sobre o poder da complementaridade. Assim. Você tá perto de pessoas que fazem coisas que você não sabe fazer, e você entender que você é bom em coisas que elas não conseguem ser, e quando as duas partes sacam isso, não tem como uma empresa não ser bem sucedida, não tem como um casamento não ser bem sucedido. Acho que a sociedade fica ensinando que você tem que ser super, 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 tem que ser autossuficiente, você tem que ser capaz, você tem que ser um herói, você tem que ser uma heroína e tal. Mas não é assim. Você consegue alcançar muita coisa se você pegar alguém que é bom numa coisa que você não consegue ser e você entregar para ela uma coisa que ela não consegue ser boa e vocês juntos crescerem. Graças a Deus, eu tenho sócios nas empresas que são muito bons em coisas que eu não consigo ser e, de alguma maneira, eles veem um talento em mim em coisas que eles não conseguem também. Então, essa consciência faz a empresa crescer muito, faz os casamentos crescerem muito, faz você se desenvolver muito. Assim. Eu acho que foi o maior aprendizado que a experiência me deu até agora. Que coisa boa. Para fechar, vamos lá, você está lançando um novo projeto, conta aí como é que é, qual que é o ponto de contato com o público Então, neles? gente, tá aí nesse negócio que a gente fala toda hora nas plataformas todas de música. Vai na Paz do Senhor, é uma música de dois compositores incríveis, o Leonardo Reis e o Deco Simões, produzido pelo Cassim, esse grande produtor Legal. musical. Eu faço questão de falar do meu parceiro. E o videoclipe no meu canal do YouTube. Quem quiser ir lá acompanhar vai ser Opa, ótimo. todo mundo vai lá. E a gente fazendo shows também pelo Brasil todo. A agenda tá lá no seu Instagram? Tá tudo. Meu Instagram é um lugar muito de movimentação profissional. Eu não sou muito daquela que mostra o café da manhã. Desculpa, gente, eu não sei fazer esse negócio. Esse é um talento que eu não tenho, mas falar de trabalho, pode ir lá no meu Instagram que vai dar certo. E atuação? Cinema, teatro, Eu novela? tenho 2 filmes para lançar ainda esse ano, do cinema nacional, que eu sou muito feliz, O Barulho da Noite, filme de uma diretora nortista incrível, Eva Pereira, um filme difícil, aborda um assunto difícil, que é a violência contra a mulher, um filme que eu tenho muito orgulho. Eu também assinei a trilha sonora desse trabalho, que deve estar entrando agora em outubro nas salas. E o Traição Entre Amigas, esse filme do Bruno Barreto, que eu também fiquei muito feliz de fazer junto com a Larissa Manoela, essa atriz Uma delícia, né? linda, que como é bom encontrar uma atriz, é isso, bem-sucedida e tão comprometida com o ofício, que eu acho que
essa complementariedade que o Felipe falou, que eu acho que tem a ver com isso também, a gente saber unir os talentos, né? Talento para essa coisa que a gente vive das redes, dessa pulverização do trabalho com o ofício, né? E esse foi um encontro bem bom. E tem outros projetos que vão rolar por aí, eu vou ter que mais uma vez conciliar. E ótimo, é só a galera fica ligada nas suas redes sociais, que é @Emanuele. É Emanuele Araújo no Instagram, Emanuele Araújo Real no YouTube. E você, Luke? Quem quiser experimentar uma agenda na sua comunicação, quem quiser levar você para dar uma palestra, sei lá, quem quiser tomar um café e discutir da vida, como é que faz? Só me mandar uma DM ali no Instagram que a gente faz contato. Eu queria, inclusive, convidar todo mundo que nesse final de semana, no sábado, eu estou lançando mais um livro. Uau! ótimo, conta aí. Chama Olímpicos, é um fotógrafo muito amigo, muito talentoso, chamado Gustavo Malheiros. Ele fez uma série de portréis com os atletas brasileiros que estão indo para Paris. Eu já tinha feito um livro com ele chamado Atletas, que é parte dos atletas que foram para Tóquio. A gente está lançando no Rio de Janeiro nesse final de semana. E é uma delícia fazer livro, né? E as fotos dele são preto e brancas, lindas, uns portréis assim, super Coisa chique. linda. Ele é Eu demais. posso fazer uma pergunta para o Felipe, que eu fiquei curiosa? Você, como um cara tão forte assim desse meio da comunicação, como você lida com essa coisa da rede social, desse movimento Eu não das gosto. plataformas? Eu não gosto. Eu acho toda essa coisa da influência uma economia muito estranha. Assim, não me seduz muito, não. Eu praticamente me matei no LinkedIn, eu não sei mais a senha. E eu conheço se minhas empresas dependerem do LinkedIn para serem bem-sucedidas, eu não Todo vou mundo que a entrar. gente conversa aqui, que é do mercado, você fala assim, tá, um ponto de contato para as pessoas conversarem com você é LinkedIn. Eu Você foi o odeio. primeiro que falou, manda um ADM aí no Instagram. Eu odeio o LinkedIn, acho de todas as mais tóxicas. Eu já me matei no Facebook. Tô ali no X, eu vejo algumas notícias, mas eu bloqueio a maioria, porque tem muita loucura lá, mas Nossa, é vejo muito algumas agressivo. notícias. E o Instagram é bom porque aí a gente vê a foto de um filho de alguém, de uma viagem de alguém, você tem sempre um assunto em dia com um amigo que você não vê há muito tempo, e quando cruza, é um álbum de fotografia também. você se conecta. Mas essa economia dos influenciadores, tal, eu acho um pouco estranho. Acho que está fazendo muito mal para muita gente. Nossa, que é tão forte, a gente costuma dizer E que aqui pouca gente tem a coragem de falar sobre isso, né? 60% da verba direcionada ao marketing tem um influenciador envolvido. Ou você tá na plataforma dele, ou ele tá Eu também tenho em muita outra plataforma. dificuldade. Mas assim, 60% da verba tem um marketing de influência envolvido. Então, assim, tipo, a sociedade tá toda nesse lugar. Mas eu acredito que Louco, né? tem aquele negocinho, né? Que a gente dá esse passo pra frente, a coisa vai... Sim, E daqui a pouco... Total. E E eu se acho equaliza que isso. os rebeldes vão precisar existir. Porque na hora que a coisa der uma voltinha pra trás, quem é que vai estar aqui? Pois Fazendo arte, fazendo música, não tá tão preocupado com essa... E eu não tenho muito julgamento, eu sou uma pessoa muito aberta. Eu, às vezes, fico a fim de entender. Eu abro assim e falo, deixa eu ver como é que é isso aqui. Eu não tenho o menor talento apesar de ser artista, ser boa de câmera, que eu sou boa de câmera, eu não tenho, talvez, meu lado de câncer, a gente tava falando de astrologia. Sim. Existe uma certa timidez em mim, em toda a minha exposição artística. Mas eu acho que vai precisar, né? Na hora que a gente der uns passinhos para trás, a gente vai ter que ter pessoas que têm uma consistência de trabalho, de ofício. Não vai poder ficar só no Na espuma. oba-oba do Só no look do influencer. dia. Exatamente. Né, Luke? Felipe Luke. Pegou o trocadilho. Gente, Que legal. muito obrigado esse papo. Foi uma delícia. Dava pra gente ficar agradeço. conversando esse A restinho tarde toda, né? É um de cafezinho, um biscoitinho e a gente Pô, se ficava fosse aqui. Obrigado 6 da você, tarde, pessoal. né? Pô. Já emendava então, no final, né? Muito obrigado. Lembrando a vocês que estão acompanhando a gente que toda terça-feira, do meio-dia a 1h, a gente tá ao vivo no TikTok, no Instagram e no YouTube. E das 10 às 11 da noite, nas ondas da... Nova Brasil! É isso aí. Olha que afinado. Viu que Mentira, bonzinho? eu aqueci a voz por causa de Emanuele. Nossa, mas você fez no tom. É, porque eu aqueci. Porque Caramba. normalmente sai horrível. Aí você vinha, eu falei, vou aquecer. Nossa. Não, ela é Arrasou. afinadinha. Ela é afinadinha. Gente, um beijo. Adoramos. Obrigada, Até vocês semana são que vem. ótimos. Um beijo. Foi bom, né?